Olá! Será que o ambiente interfere na absorção de nutrientes pela planta? Quer saber mais a respeito? Fique aqui porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, tem um convidado especial, Sérgio Ranay. Ranay que tem anos de experiência como consultor e na parte agrícola a vida toda, né, Ranay? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Uma honra estar participando. E vamos bater um papo agora sobre nutrição de plantas. Exato. Então sente aí que tem um assunto muito interessante para vocês. E Ranay, o ambiente, afinal, interfere na absorção de nutrientes das plantas ou não? Totalmente, Gustavo. Totalmente. A planta é um ser vivo. E ela tá, como a gente, né? À mercê do que acontece ao entorno, né? Eu sempre falo assim, se coloque no lugar da planta. Você plantado 40 graus na cabeça, você vai conseguir vai conseguir se alimentar também de forma equilibrada? Um solo quente muitas vezes. Quente, ou debaixo de chuva. Um frio. Com frio. Friada. Não, né? A planta também. Ela age de forma diferente, é lógico, sim. A gente, né, busca melhoramento genético para se adaptar melhor às condições climáticas, mas é uma planta, é um ser vivo, que está à mercê do ambiente. E ultimamente a gente vê que o ambiente está bem diferente de um ano para o outro, ele está mudando bastante, um ano chove demais, o outro não chove. Totalmente. O inverno, pelo menos na região sudeste, não está sendo um inverno frio. Com certeza. Esse ambiente está cada vez menos, como eu posso dizer, a gente não conhece mais ele, né? A gente espera um clima que a gente do histórico passado, só que cada ano está sendo uma caixinha de surpresa, né? E como que eu vou adubar a planta sendo que eu sempre fiz desse jeito, mas o clima está mudando. Então é aí que a gente precisa se adaptar e entender e conhecer, né? Como você falou, né? Esse calor que está hoje é absurdo, vai interferir diretamente. Existem termos técnicos bem complicados para falar sobre tudo isso, mas o que eu falo sempre de forma simples é: a planta não está comendo. A planta, ela está fechada. Ela não está conseguindo absorver. Então, por mais que você faça uma adubação equilibrada, ela não está comendo. É que nem você num dia bem ruim, que tentar enfiar a goela abaixo na comida. Não vai. Então a gente precisa entender os melhores momentos para conseguir fazer a melhor nutrição. E de novo, né, a gente tem que medir para que a gente consiga fazer algo que realmente precise. No momento que a planta também consegue absorver isso. E cada planta ela tem uma faixa que ela trabalha melhor, absorve melhor os nutrientes? Com certeza. Depende da cultura. Você tem hoje muita literatura, muito estudo sobre nutrição de plantas, sobre qual o momento certo para cada cultura. Tem as culturas que tem fruto, é uma história. Tem as culturas que são folha, é outra história. Tem as que tem começo, meio e fim bem definido, igual uma batata. E tem aquelas que tem começo, meio e não tem fim, que seria um tomate indeterminado. Mas lógico, a gente finaliza ele. Só que você tem desde flor até tomate, colhendo na mesma planta. E ela precisando crescer ali, vegetar. É difícil, né? Equilibrar, né? Sim, bastante. Mas é essa a nossa função, a nossa missão é essa. Então, em temperaturas mais altas e mais baixas, como você disse, a planta não absorve, ela fica fechada. Ela fica fechada. Vou falar para você assim, parece um termo drástico, né? Que ela não vai comer. Talvez ela coma, mas não da maneira que precisamos para ter uma alta produtividade. Entendi. E hoje as contas se fecham com alta produtividade. Né? A gente não tem esse benefício de uma produção mediana você fechar as contas hoje. Infelizmente. Às vezes você pode pegar um pico de preço, só que a gente está contando com a sorte, né? Está contando com dois fatores, né? O clima favorável e a sorte. Então, para conseguir melhorar a adubação, a nutrição de plantas, a gente precisa entender bem. E eu vou ser bem, assim, uma coisa muito, muito básica, eu sei, mas é importante frisar. Comece com uma análise de solo, gente. Faça uma análise de solo. Se você já tiver uma análise de solo, você já está à frente de muita gente. Porque hoje, infelizmente, até hoje, não é tão comum quanto eu gostaria. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Tem muita gente que não faz análise de solo ainda. Muita gente. Muita gente. Eu acho que assim, tem inúmeros motivos dele não fazer, mas façam.
Você conseguindo fazer uma análise de solo e tendo uma boa interpretação, já é um excelente começo. Você já vai identificar o que tem nessa lavoura e o que você pode melhorar ou não no solo, né? Que é onde fica a boca da planta. Exatamente. E que tal agora a gente conhecer a família Felina, um grupo de fertilizantes que vai ajudar você na sua lavoura em todas as etapas. Hoje eu tô, Gustavo, aqui em Paulínia, no interior de São Paulo. É aqui que fica o campo de inovações da Agros. E é daqui que eu trago o meu recado agora. Hora de falar das nossas feras da sustentabilidade, a família felina da Bioagros. Tá aqui, ó. Eu tenho leão, lince, guepardo, onça e tigre para todas as etapas da produção, qualquer que seja a sua cultura, meu amigo produtor. E ó, você compra esses produtos pelo nosso canal exclusivo, tá? Produtos sustentáveis para melhorar a sua produção. Vamos entender um pouco mais dessa família felina? Como é que ela vai te ajudar aí? Pode rodar. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Viu só? E se eu te contar que você pode comprar esses produtos da Bioagros com 20% de desconto? Sim! Eu vou sortear agora, junto com a Duda aqui na nossa bingueira, um cupom de desconto, tá? Então presta atenção, qual será o cupom de hoje, Duda? Pode rodar! Leão, lince, guepardo, onça ou tigre? Saiu o número 2 no balcão aqui, número 2 é o lince. O lince que vai ajudar você aí naquele momento em que a sua cultura começa a se desenvolver, tá? Sim! Quer comprar agora? Entra aqui na nossa plataforma exclusiva, tá? Você compra agora, recebe na sua propriedade em qualquer lugar do Brasil, tá? E daqui a pouquinho eu volto para falar mais do lince, para falar mais da nossa família felina, aqui no Ganhando Futuro, Gustavo, é com você. Estamos de volta com o Sérgio Hanai. Hanai, a gente está falando sobre nutrição e como o clima interfere nisso, né? E você comentou que a boca da planta, eu na verdade comentei que a boca da planta é a raiz. Perfeito. Mas ela absorve também pela parte aérea, não só pela raiz. Com certeza. Aí é que a gente tem que entender realmente assim, você tem que ter a base no solo, um ambiente onde a planta consiga emitir raiz primeiro, né? Eu sempre falo, né? Vamos dividir esse solo em parte química, física e biológica do solo. Sim. Porque se você tiver um impedimento físico, não tem química que vai superar isso. E também não adianta ter uma parte física se não tem parte química e, consequentemente, também não vai ter biológica. Os três parâmetros andam junto. Agora, desde que você tenha esse ambiente legal, você consegue ter uma nutrição via raiz. Agora, o clima não está para ajudar, né? Infelizmente. E aí você precisa, sim, de artifícios via folha. Que funcionam, sim, desde que sejam bem posicionados. No momento certo, na hora certa. Não tem uma receita de bolo para simplesmente você falar que, ó, independente do que está acontecendo, ele vai funcionar. É isso que a gente precisa entender e posicionar corretamente os produtos no momento que precisa. É o famoso produto milagroso, né? Não existe. Não existe. Ainda não inventaram. Não inventaram. Não inventaram e não vão inventar, gente. Não tem milagre. Não existe esse milagre. É algo que, assim, a gente precisa fazer as coisas básicas primeiro. Aí o clima ele vai vir, você não domina o clima, mas desde que você fez a sua parte básica, aí depois você vai ver teu clima, o que eu posso fazer de artifícios para minimizar esse estresse hoje que tem. Existem inúmeros produtos, vocês trabalham com inúmeros produtos que podem melhorar a eficiência da planta. Aí você tem que entender qual o momento. Não adianta também achar que o produto ele vai destravar um ambiente de 45 graus
Se fizer isso, a planta morre de vez, né? E como você comentou, eu acho bem interessante trabalhar a parte física, química e biológica do solo. Perfeito. Não adianta a gente trabalhar colocar um bioinsumo no solo, porque vai melhorar a questão de doença, se a gente não descompactar o solo, por exemplo. Exatamente. Vai atrapalhar do mesmo jeito a planta. Esses 3 parâmetros, eu separo em 3, mas não é tão simples assim. Mas vamos separar em 3 já para um bom começo. E se a gente conseguir melhorar os 3 aspectos, eles andam em conjunto, que bom. Que na hora que você melhora a física, melhora a química, melhora a biologia. Só que os 3 também andam para trás em conjunto. Sempre juntos, independente se for para bem ou mal. Exato. Então, se você consegue melhorar a parte química, física e biológica, vai começando a criar um ciclo positivo. E o que isso no final quer? A gente quer raiz. A gente quer radicela, aquelas raizinhas branquinhas. É ali que a planta absorve, é ali que a planta come de fato. Se você não tiver raiz, não vai ter quantidade de adubo, não vai ter quantidade de nutriente que vai conseguir manter, porque não tem boca. E o solo bem preparado ajuda a planta também a passar por estresses. Falta d'água, seca, excesso de chuva. Né? Exatamente. A gente sabendo as condições, eu vou fazer um plantio de verão, de hortaliças. Eu sei que eu vou precisar trabalhar com excessos de chuva. Então eu vou ter que trabalhar com canteiros mais altos para conseguir ter uma aeração melhor desse solo. A água que vem no solo. Eu vou trabalhar num plantio de inverno, escassez de chuva. Aí essa mesmo canteiro joga contra. Então a gente tem que entender qual a cultura, qual o momento que você está querendo, e aí tentar fazer esse posicionamento para dar condição para essa raiz trabalhar. Aí começa a fazer sentido o que eu vou colocar para essa raiz comer, né? Sim, porque a gente precisa da raiz. Sem a raiz não adianta a gente colocar. Ela vai comer aonde? Como? Ou vai comer de forma muito ineficiente. E essa absorção foliar de alguns adubos foliares também ajuda muito, auxilia muito a planta, mas não substitui a adubação de base que vai no solo. É um conjunto, né? É junto, não é um ou outro. Você fazer adubação no solo e fazer adubação via folha. Você tem micronutrientes, principalmente, você tem umas demandas muito específicas. E hortaliças, vou falar de maneira bem geral, tá? Mas assim, o boro é um elemento muito crucial para o desenvolvimento de frutos, para a qualidade. E ele tem uma demanda que pode sim, o clima não tá, um calor como tá, diminui a eficiência dele. Né? A gente chama de pouco móvel, né? Alguns elementos dentro da planta. E aí, via folha, você consegue colocar naquele momento. Aí suprir nesses momentos cruciais. Cruciais. Que aí você consegue fazer um equilíbrio entre solo e folha. Na sua experiência, Hanai, você acredita ou você tá vendo o mercado evoluindo? Você vê que o pessoal tá utilizando mais nutrição foliar do que antes? Com certeza. Popularizou muito. Com certeza. Mas é o que eu sempre falo, assim, a gente tem que separar o joio do trigo. E por isso que precisa de boa informação de qualidade. Né? Como a gente acabou de falar, não tem produto milagroso, mas melhorou demais hoje a tecnologia dos produtos e a gente tem que saber usar eles. Então a questão produtos são ferramentas. A gente precisa saber usar bem essas ferramentas. E produtos de qualidade, tá? Exatamente. E que tal agora a gente conhecer um integrante da família felina, um produto de qualidade que vai ajudar você no seu dia a dia. Oi, Gustavo, tô de volta. Agora há pouco a gente fez o sorteio aqui de um cupom de desconto exclusivo para quem tá vendo Ganhando Futuro, para levar a família felina da Bioagros com 20% de desconto. Cupom sorteado Lince20. Então você faz a sua compra nesse canal que tá aqui embaixo, digita lá Lince20 no final para ter 20% de desconto, tá? O Lince, ele é a segunda etapa do seu processo de produção, tá? Nasceu, a planta começa a precisar de mais nutrientes. É aí que ele vai te ajudar, dá uma olhada. O Lince é um fertilizante organomineral que combina zinco, enxofre e carbono orgânico. Extraído de vegetais, ele é ideal para aplicação via solo e foliar. Ele é desenvolvido para incrementar a absorção dos nutrientes. O Lince, ele estimula o crescimento saudável e vigoroso das suas culturas. O Lince, o nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios para você.
Ele tem uma absorção eficiente de nutrientes, ou seja, a fórmula avançada do Lince melhora a assimilação dos nutrientes essenciais, promovendo plantas cada vez mais fortes. O Lince também promove o desenvolvimento acelerado. Ele estimula o crescimento das culturas, resultando em colheitas mais abundantes e muito mais saudáveis. Experimente Lince e veja suas culturas prosperarem como nunca! Viu só? E eu quero te lembrar que esse nosso cupom de desconto não é só para você comprar o Lince não, é a família inteira, tá? Leão, Lince, Guepardo, Onça e Tigre. Você pode comprar qualquer quantidade e a gente entrega na sua propriedade rural no Brasil inteiro. Só não esquece, tá? No final da compra, você digita Lince 20 para ter 20% de desconto, tá? E se você tiver qualquer dúvida da família felina, vai aparecer na tela agora, esse é o telefone da nossa central aqui na Bioagros, para você conversar, para você tirar dúvidas, vão te explicar tudinho, tá? Só não deixa de levar essas novidades sustentáveis aí para a sua propriedade rural, meu amigo produtor. Gustavo, é com você. Estamos de volta com o Sérgio Ranay, consultor há mais de 25 anos na área DHF. Ranay, tem alguns sinais que a planta emite quando ela não está absorvendo nutriente, quando tem alguma deficiência, que o pessoal que está em casa pode identificar aí facilmente? Sim, sim. Lógico que depende de cada cultura, né? Depende de cada planta. E aí eu dou um alerta também que muitas vezes o sintoma de falta e excesso podem ser parecidos. Pode confundir. Pode confundir. A gente fala, tá com deficiência, mas muitas vezes tá com excesso. Né? Eu falei de boro no bloco passado, né? Porque passou. Isso. Boro é um elemento que também é comum eu ver excesso, fitotoxidez, que vai lembrar até uma falta também. Uma queima nos bordos. Assim. Então, assim, tem sinais, tem sintomas. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado para não interpretar de maneira errada. Agora, lógico, tem aqueles clássicos, né? Baixo desenvolvimento foliar. Aí você está linkando isso a nitrogênio, amarelecimento da planta, arroxeamento da planta, fósforo, em fase de enchimento de fruto, fruto que não enche, potássio. Esses são os clássicos, né? Mas tem muita nuance nesse meio do caminho aí. E a interação de fatores, né? Que aí muitas vezes você não consegue isolar, né? Não é uma causa e um efeito tão claro assim. Pode ter uma deficiência induzida, não ser deficiência de fato. Então, assim, por isso que a gente precisa analisar, precisa olhar com calma. A gente precisa pensar em nutrição. Né? Eu sei que o produtor, principalmente o pequeno produtor, ele tem dezenas de tarefas para fazer durante o dia. E aí, como é que ele consegue olhar para cada um desses fatores de produção? Só que se você não tiver e dedicar um pouco do seu olhar para a nutrição, você acaba não tendo o retorno que você precisa ter. A nutrição está diretamente ligada à produção final. Exato. Se ela não comer, se a planta não comer o adubo que a gente coloca ali, ela não vai conseguir produzir bem também. Então, perfeito. E assim, hoje, com principalmente hortaliças, os híbridos mais modernos, eles estão trazendo muitas resistências, estão trazendo muita variedade, muita, né, possibilidade de mercado diferente, só que em consequência eles são mais exigentes. São mais exigentes. São mais exigentes. Muitas vezes um material precoce. Precocidade é uma faca de dois gumes, né? Que a gente chama, né? Que traz mais rápido, só que você não pode errar também, né? Um dia pode fazer toda a diferença. Imagina. Está encurtando o ciclo. Você está encurtando o ciclo. Então tem que tomar um cuidado a mais quando a gente fala hoje em híbridos de alto teto produtivo, que a gente quer, né? Só que eles também vão ter a parte dele que ele vai pedir. E se você não suprir, ele não vai entregar. Ele pode ser até pior que um híbrido que não tem o mesmo teto produtivo. Então vai muito de região e de manejo também. E de manejo. Porque quando você coloca... É o todo, né? Não é somente a nutrição, é peça fundamental, só que ele está em conjunto com todos os outros fatores. Com a fisiologia de plantas. Fisiologia e nutrição andam juntas. E normalmente, quando a gente fala de fisiologia, ninguém gosta muito de falar, porque não é muito palpável, né? Mas a gente precisa trazer esses conceitos para nutrir melhor, para atingir resultados melhores. Basicamente é colocar o que a planta precisa no momento que ela precisa. Nem sempre a tecnologia que o produtor está usando, o vizinho vai estar usando também. E eu acho muito interessante isso, que é entender qual é a sua tecnologia que você tem ali na área, né? Sim.
E o que é melhor para você? Não é porque um vizinho plantou tal variedade, para ele pode ser melhor, às vezes você vai na mesma variedade dele e tem uma diferença ali Com de certeza. produção, né? A experiência de vizinhos não é algo a ser descartado, mas não tome como uma lei, como uma regra. Acho que vocês já viram que cada lote é um lote, né? Dentro da própria propriedade. Então, como é que a gente vai pegar um modelo e achar que isso serve para todo mundo? Você comentou agora nesse bloco sobre falta induzida. Uhum. Eu lembro de um processo que a gente passou aí num tempo atrás, que a gente tinha cálcio no solo e a planta estava apresentando deficiência de cálcio. Sim. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, de maneira bem, talvez até um pouco simplória, tá? Mas o cálcio, ele compete com outros nutrientes que tem também, a gente chama de cargas positivas. O cálcio é um dos que tem cargas positivas. O magnésio também tem carga positiva. Então, você pode ter um excesso, potássio tem carga positiva. Então, quando você tem um excesso de carga positiva, você pode ter ele sendo tirado, ele não é o que a planta mais vai gostar, vamos dizer assim. Eles vão concorrer E ali. na lista de preferência, o cálcio nunca é o elemento que a planta mais gosta de trazer para dentro. Tá? Aí tem várias outras formas. Eu fui muito simples agora, tá, gente? Mas sim, tem a competição, que aí muitas vezes você está fazendo uma adubação desequilibrada que vai causar uma deficiência. E muitas vezes está ligado ao excesso, né? A falta de monitoramento, de acompanhamento. Sim. Hanai, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui. É um prazer ter você conosco. Queria agradecer você que está em casa. O Hanai deu várias dicas aí, eu tenho certeza que você anotou e que a partir de agora a gente vai começar a monitorar ou olhar de uma forma diferente para a nossa lavoura. E conte com a família felina para ajudar você nesse processo. O Ganhando Futuro vai ficando por aqui, mas eu aguardo você aqui no canal Rural. Grande abraço e até mais!